Abre rapidinho a sua Bíblia de João no capítulo 21. João capítulo 21, versículo 7. Vai ser bem rapidinho, eu prometo que eu vou tentar correr o máximo, porque eu sei que, mas eu não posso deixar vocês aqui com fome. Agora uma coisa eu vou pedir, assim, todo mundo sentadinho, ninguém andando para lá e para cá, ninguém conversando, conversa paralela. Se estiver trabalhando, se for diácono, se for da mídia, quem que você vai conversar depois do culto. Agora eu não quero ninguém conversando falando um com ninguém. Irmãos, a hora da palavra não é hora de distração, não é hora de se distrair, é hora de ouvir o que Deus está falando. Amém? O pessoal que está lá atrás, já organiza lá para mim os diáconos, já organiza todo mundo, coloca todo mundo sentadinho, amém? Para que a gente possa desfrutar da palavra de Deus. Vamos lá, João capítulo 21, versículo 7. Diante disso, depois disso, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Aqui é o discípulo João, amém, irmãos? É João falando com Pedro. A Bíblia vai dizer, então o discípulo a quem Jesus amava, está se referindo, fazendo uma referência a João, que repousava a cabeça sobre o ombro de Jesus, que deitava ao colo de Jesus, e disse, é o Senhor. Então o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a túnica, pois ele havia tirado, e na minha versão vai dizer assim, ele estava nu. Na minha versão ele vai dizer, ele colocou-se a túnica porque ele estava nu, porque ele havia tirado, e lançou-se ao mar. Aqui é aquele episódio onde Jesus aparecia mais uma vez para os discípulos. Amém? Irmãos, tem muita gente lá atrás, hein? Vamos sentar todo mundo, ficar quietinho, senão eu não vou conseguir ministrar. Aqui é o episódio onde Jesus apresentava-se mais uma vez aos discípulos, no mar de Tiberíades. E nessa aparição de Jesus aos discípulos, acontece algo que eu quero relatar com você, bem rapidinho, mas que tem uma importância muito grande para a minha caminhada na fé e para a sua caminhada na fé. É muito importante aquilo que Deus quer nos falar aqui hoje. E nós lemos assim, então, o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, o discípulo do amor, o discípulo da intimidade, disse a Pedro, ele é o Senhor. E nessa ocasião, Jesus havia gritado por eles, Jesus havia falado com eles, mas o texto vai dizer em João 21 que eles não o conheceram que era Jesus. Eles tinham perdido a conexão, eles tinham se desconectado, a ponto de não conhecer que era Jesus. Agora, olha que loucura, porque Pedro, o líder, ou talvez o cristão, ou talvez simplesmente uma pessoa, o líder perdido nas suas decisões, alguém que se perdeu nas suas decisões. Eu estou falando para você de Pedro, o discípulo que se perdeu nas suas decisões, o líder que se perdeu nas suas decisões, o cristão, a pessoa que se perdeu nas suas decisões, alguém que teve uma direção, alguém que teve a sua direção mudada por Jesus, lá em Lucas no capítulo 5, quando Jesus encontra eles ali, e Pedro estava pescando, e Jesus encontra eles ali, e o Senhor diz assim a eles, Pedro, a partir de agora você não é mais pescador de peixes, a partir de agora você é pescador de homens. Naquele momento Jesus estava traçando o destino de Pedro. Naquele momento Jesus estava lançando Pedro no seu futuro, no seu destino, Jesus falou para ele assim, olha, agora o mar não faz mais parte da sua vida, o barco, a rede já não mais faz parte da sua história, mas alguém que teve a sua direção mudada por Jesus, agora deixa a frustração tomar o seu coração. E ele está frustrado por quê? Porque ele foi levado pela sua culpa, ele foi levado pelo seu medo de ficar só, a frustração consigo mesmo em ter negado Jesus lá naquela fogueira. E o pior de tudo, esse é um problema, escuta aqui, que isso aqui agora é muito sério. O cara frustrado,
o cara decepcionado consigo mesmo, aquele cara cheio de culpa, frustrado por ter abandonado o que Jesus tinha falado para ele. Agora ele faz o quê? Ele volta para o lugar aonde Jesus tinha o tirado. Isso é um problema. Isso é um problema grande. Porque quando você decide voltar para o lugar da onde Jesus te tirou, quando você decide voltar para o estágio aonde o Senhor te tirou, quando você decide voltar para a estação passada, para o tempo que não é mais seu, algumas coisas irão acontecer para que você retorne para o seu lugar. E isso é muito sério. Porque ali quando Pedro decide voltar ao barco, decide voltar à pesca, decide voltar para o lugar onde um dia Jesus tirou ele, aqui algumas coisas acontecem para que ele voltasse para esse lugar. Algumas coisas começam a acontecer para que ele voltasse para o propósito dele. E na maioria das vezes, irmãos, na maioria das vezes, o chicote come no lombo. E não porque Deus é mau, e não porque Deus é um Deus ruim, e não porque Deus é um Deus horrível, um Deus horrendo. Não é isso. É porque quando nós tomamos decisões erradas, quando nós pegamos o ônibus errado, muito provavelmente nós vamos parar no destino errado. E parar no destino errado, no ponto errado, existe consequência. Quando ele decide voltar para o lugar, o estágio onde Deus tinha tirado, acontece um problema gravíssimo. Quando nós abandonamos o sonho de Deus para nós, quando nós abandonamos o lugar que Deus estabeleceu para que nós estejamos, vai dar problema. Jesus disse a Pedro: Pedro, o mar já não faz parte mais da sua vida. Agora, o seu lugar é as ruínas, é as vielas, é as favelas, é as províncias. Pedro, eu te chamei agora para pregar para os homens. Eu estou te preparando para que você seja ganhador de homens, pescador de gente. Eu coloquei algo em você para que você anuncie o evangelho e converta as pessoas ao caminho, porque naquele tempo o evangelho era conhecido como o caminho, o homem do caminho. Quando Jesus se apresenta sendo o caminho, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o evangelho era conhecido como o caminho. Pedro era o anunciador do caminho, Pedro era aquele que falava sobre o caminho. Agora olha aqui para mim o problema de você abandonar aquilo que Deus te deu e voltar para o lugar que Deus te tirou. Olha as consequências de você abandonar o projeto original, a palavra original, o propósito original, e seguir os seus próprios conselhos, seus próprios caminhos. Você sabe o que aconteceu? Eu quero falar sobre algumas coisas que acontecem comigo e com você quando nós abandonamos a primeira palavra. A dor, a frustração e a sensação de fracasso leva Pedro para o mar. Pedro tinha negado. Ele não podia conviver com essa dor de ter negado. Pedro, ele tinha uma palavra, e o Senhor disse para ele: tu és pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro tinha uma palavra que ele começaria a igreja. Mas tu sabe o que ele fez com essa palavra? A dor, o medo, a frustração, a culpa corrosiva faz com que ele volte para o lugar onde o Senhor tinha tirado ele. O Senhor tinha tirado ele das redes, da pesca. Isso representa o passado. O passado de Pedro já não fazia mais parte da vida dele. Acabou, passou, é outra história. Mas a culpa, o medo, a corrosão da culpa fez com que ele voltasse ao estágio anterior, ao passado. Agora deixa eu te falar. Quando ele volta para as redes, e eu quero te dar um conselho aqui como amigo hoje, e eu vou te dizer como experiência própria, viu? Eu não estou aqui contando conto da carochinha, eu estou aqui falando para você de vivência. Eu quero te dar um conselho de amigo. Resolva os problemas do seu coração. De verdade. Resolva os problemas do seu coração. Se for mágoa, se livre delas hoje. Se for culpa, leve isso para os pés da cruz e deixe isso lá e não carregue mais. Se for ódio, se livre disso, joga isso fora e se limpa hoje. Se for inveja, porque alguém se destacou, porque Deus tem destacado alguém, e se você não consegue conviver com isso, eu te dou um conselho: joga isso fora. Por quê, pastor? Porque um coração com seus problemas não resolvidos, a tendência é voltar às primeiras práticas, a tendência é voltar ao passado.
Pedro não tinha resolvido o problema dele internamente. Pedro carregava essa culpa de ter negado. Pedro carregava esse negócio dentro dele que estava corroendo ele por dentro. E ele acabou voltando ao estágio anterior, voltando para o barco, para a rede, para a pesca, lugar que Jesus tinha tirado ele. E eu vou te dizer isso, e eu vou te dizer mais. Se você tem problemas no seu coração para resolver, resolva o quanto antes, porque é do seu coração que procede a vida e a morte. Tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Se você tem problemas no seu coração para resolver, eu te dou um conselho, que você resolva tudo isso agora, hoje. Porque na maioria das vezes, quando não existe um coração, quando existe um coração que os problemas não foram resolvidos, o corpo tende a converter isso em enfermidade, a converter isso em doença. O seu corpo começa a reagir àquilo que o seu coração está cheio. A maioria das doenças psicossomáticas são problemas não resolvidos do coração, da alma. A maioria dos câncer, eles vêm sem nenhum porquê. Por que deu? Não sei. O corpo vai reagir. Quantas pessoas têm problemas com úlcera, gastrite? São problemas do corpo, pastor? Nem sempre. Na maioria das vezes são de um coração não resolvido. O corpo apresenta sintomas, o corpo reage. Eu te dou um conselho: se você tem problemas no seu coração para resolver, seja ele qual for, resolve o quanto antes. Se você odeia alguém, de verdade se liberte disso. Se você tem ciúme ou inveja de alguém, eu estou aqui para te dar um conselho de amigo: resolva isso logo, isso faz mal. Eu vim aqui hoje confrontar seu coração. Pedro, com seus problemas não resolvidos, volta para o passado. Eu já vi pessoas voltar às drogas, voltar ao álcool, voltar a todo tipo de desgraça na sua vida, por causa de um coração não resolvido. Pastor, mas isso aí é conversa fiada, né? Não, está aqui, ó. Um cara que não resolveu os seus problemas, o problema do seu coração, voltou para o seu passado. E às vezes, na maioria das vezes, essas pessoas estão dentro da igreja, são até líderes, muitos deles são até pastores, com problemas no coração não resolvidos, e vão adoecendo. Muitos deles não voltam ao passado, mas os seus corpos começam a apresentar sintomas. Eu te dou um conselho nessa noite: era bom você resolver esses problemas aí dentro, porque um coração não resolvido corre o risco de perder o seu destino, corre o risco de não conhecer e não viver o seu propósito. Eu estou aqui, irmão, debaixo de uma unção e de uma palavra profética de Deus. Aqui está um homem que voltou à pesca por problemas não resolvidos. Existem duas coisas que acontecem em um coração não resolvido. No caso de Pedro foi a culpa. Ele negou, então ele voltou ao seu passado. Porém, em muitos casos, um coração com problemas não resolvidos corresponde à enfermidade no seu corpo. Mas aqui está a prova de que longe do seu destino não existe nada para você. Longe do seu propósito não existe nada para você. E aqui o texto que nós lemos está a prova disso. Cuidado com a desistência. Eu falei para você que eu vim aqui dar conselhos hoje, confrontar o seu coração. Cuidado com a desistência. Cuidado com a desistência. Porque a desistência, ela não afeta só você. Ela não afeta apenas você. A desistência, na maioria das vezes, afeta toda a sua volta. Você sabe por quê? Porque quando Pedro diz em João no capítulo 21, versículo 1, quando ele diz assim, ó, eu vou pescar, os outros discípulos disseram, também vamos com você. As suas decisões podem influenciar a pessoa à sua volta. Decisões boas e decisões ruins. Então, deixa eu te dar mais um conselho. Mais que ter cuidado para onde você está indo, tenha cuidado para onde você está levando as pessoas. Eu vou deixar você pensar. Quando você desiste, você não afeta só você, você afeta toda a sua volta.
Deus te deu poder, influência. Então cuidado com aquilo que você faz com essa influência, porque quando você desiste, a maioria das vezes as pessoas à sua volta também irão desistir. Quando um pai de família coloca a perca à sua casa, ele não vai sozinho, ele destrói toda a sua família. Quando alguém se rebela dentro de uma igreja, um líder, um pastor se rebela dentro de uma igreja, e ele por rebelião toma os seus caminhos, ele toma essa decisão e ele não vai sozinho, na maioria das vezes ele leva meia dúzia, um bocado de pessoas perdidas com ele. Mais que saber para onde você está indo, cuidado para onde você está levando as pessoas. Cuidado com as suas decisões, cuidado com a sua fala. Você pode estar conduzindo pessoas para o lugar errado e nem sabe. Não desista do propósito da palavra que Deus te deu. Não desista do plano original, da primeira fala, da primeira comunhão. E eu amo quando vocês ficam assim caladinhos, porque quando vocês ficam caladinhos, é sinal de que vocês estão entendendo tudo, que vocês estão prestando atenção em tudo que eu estou falando. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Cuidado com a desistência, isso não afeta só você, isso afeta a sua volta. Pedro disse: eu vou pescar. Os outros discípulos falaram: também vamos com você. Naquele dia o reino de Deus não perdeu só um líder, naquele dia o reino de Deus perdeu o líder, e todos os discípulos estavam com ele. Pastor, mas perdeu? Não, não perdeu, porque Jesus é aquele que tem um plano de resgate. Vira para o seu irmão e fala assim: ele sempre tem um plano para resgatar você. E deixa eu te falar, eu quero te falar sobre algumas coisas que acontecem quando você desiste. Eu quero falar com você rapidinho sobre 4 coisas. Irmão, presta muita atenção, porque isso é muito sério. 4 situações que nós entramos, em circunstâncias que nos arrodeiam, quando eu deixo o propósito original e eu desbanco com os meus próprios meios. Anote isso aí para você não esquecer nunca mais na sua vida. Quando Pedro abandona a primeira palavra em Lucas 5, e ele vai para João 21 e diz assim: eu vou voltar a pescar, eu vou voltar para o meu passado, eu vou andar pelos meus próprios caminhos, eu estou ferido, eu estou machucado, eu estou frustrado, então isso aqui não dá mais para mim, eu vou procurar o que fazer. Escuta, a palavra vai dizer que eles foram pescar, mas não pegaram nada. Ou seja, não existe nada para você fora da palavra que Deus te deu. Não existe nada para você fora da palavra que Deus confiou nas suas mãos. Não existe nada para você na palavra que Deus entregou. Pastor, eu não quero isso, eu quero viver a minha vida. Pode viver, você é livre. Sou livre, pastor? É livre, pode sim. Pode sim, com certeza você pode. Só que com toda certeza, lá você não vai pegar nada. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. E eu vou te falar uma coisa: além de não pegar nada, ou seja, frustração, aquelas pessoas que dizem assim: não, eu vou largar o evangelho, eu vou abandonar a cruz, eu vou abandonar Jesus, porque lá fora deve ser mais fácil, lá fora deve ser menos prova, menos. Aí você vai, quando chega lá, você se pega numa situação vazia, numa situação horrível. Você fala: cara, o que eu fiz da minha vida? Isso não é lugar para mim. Não tem nada lá no passado para você, não tem nada fora do propósito de Deus para você. E você pode até tentar lutar com a força dos seus braços, você não vai conseguir vencer a onda chamada Jesus. Segundo, o que acontece comigo quando eu deixo a palavra que Deus me deu, o destino que Deus me deu, e eu vou viver a minha vida? A palavra vai dizer assim, ó: e o Senhor gritou a eles: tem alguma coisa para comer? E a palavra vai dizer: mas eles não conheceram que era Jesus. Agora deixa eu falar para você, como que alguém anda com alguém aproximadamente 3 anos e meio e não consegue reconhecer a voz, e não consegue reconhecer a fisionomia do corpo?
Pastor, eu não estou entendendo. Quando nós abandonamos a primeira palavra, quando nós abandonamos o propósito de Deus, nós somos tomados por uma cegueira espiritual. Você não consegue conhecer, você não consegue reconhecer quando Deus está falando. Deus está falando e você não está conhecendo. Deus está falando e você não está reconhecendo. Deus está falando e você não está conseguindo distinguir. Por quê? Porque uma cegueira espiritual foi tomada. É aquelas pessoas que você quer levantar elas e dizer: levanta daí, vamos caminhar. Deus tem um destino, Deus tem uma palavra. Deus conta com você. E ela está dizendo: não. Mas eu oro para que toda cegueira caia hoje, em nome de Jesus. Quando Pedro volta, ele fica totalmente espiritualmente cego. Não pegou nada, cego. E detalhe, o Senhor diz assim para ele: tem alguma coisa aí para comer? E ele diz: não. Primeiro, não pegou nada, frustração. Terceiro, segundo, cegueira espiritual. Terceiro, fome. Andar longe do propósito de Deus é passar fome. Andar fora da palavra que Deus te deu é passar fome. E você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, você vai continuar com fome. Você pode ter todos os carros e mansões do mundo, você vai continuar passando fome. Porque não é fome de coisas, é fome da presença. Ganha dinheiro, mas está vazio. Comprou o carro, mas está vazio. Agora que foi realizado, foi promovido, continua vazio. Porque existe um lugar em Deus que foi feito só para Ele habitar em você. Vazio de Deus. Pastor, mas está dando certo. Dá uma sondada, vê se está dando mesmo. Seja honesto com você e veja se está dando certo mesmo. Verdade, seja honesto com você. Veja se está dando certo mesmo. E eu vou dizer agora, irmãos, o quarto, quando Pedro volta a passar dentro daquele barco, o verso 7 vai dizer: e ele cingiu-se da túnica, porque ele estava nu. E essa ainda não é a parte mais pesada. Pastor, nu, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está falando de estar descoberto espiritualmente. Fora da palavra, fora do propósito que Deus confiou a você, não tem como você estar protegido, coberto espiritualmente. Pastor, mas eu estou fazendo. Não é fazer, é fazer a coisa certa no lugar certo, do jeito que Ele pediu. Pedro também estava fazendo, estava pescando, só que estava errado. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Vira para o seu irmão e fala assim: não é fazer. Fala assim: fazer o que Ele pediu para fazer. Então, agora ele está o quê? Nu, descoberto espiritualmente. E a taca começa a comer. Aí a hora que a taca está pegando e o cara não sabe o que está acontecendo. Aí é a hora que o pau começa a quebrar no lombo e a pessoa fica desesperada para lá e para cá. Eu tenho que orar, eu vou atrás do pastor, eu vou atrás do missionário, eu vou atrás da... Não. Tem que voltar para o propósito. Você tem que voltar para o destino e para a palavra que Deus confiou em você. Eu não estou falando de vir no culto de domingo, irmãos. Porque agora sim, isso aqui é o que choca. Isso aqui sim é chocante. Quer ver, 21:8. Coloca para mim ali, 21:8. Olha o que o texto vai dizer. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estava longe da praia, senão uns 200 côvados. Pastor, o senhor leu, eu não entendi nada. Por que isso te choca? Me choca muito. E por que isso te choca, pastor? No verso 8 vai dizer: eles não estavam distantes, mas mesmo assim
não o conheceu. Eu vou fazer você pensar. Você queria que eu estivesse aqui gritando e esgoelando, eu não vou gritar. Eu estou aqui hoje para te dar um batismo de consciência. A palavra vai dizer que eles estavam próximos a Jesus e ainda assim não o conheceu. Isso é chocante, porque vir ao culto do domingo não te faz íntimo de Deus. Estar próximo não significa ser íntimo. Eles estavam próximos, mas ainda assim não o conheceram. Tem gente que anda perto da religião, mas não conhece a Deus. Tem gente que frequenta a igreja, mas não conhece a Deus. Tem gente que participa dos cultos, mas não conhece a Deus. Porque conhecer a Deus, você não conhece de estar perto. Você conhece a Deus quando você se relaciona com Deus. Tem gente que passou a vida dele todinha na igreja, irmãos, mas infelizmente, só na igreja. Tem até um livro muito interessante que diz, dentro da igreja e longe de Deus, era Pedro. O barco estava a apenas 200 côvados de Jesus, e mesmo assim eles não conheceram. Estar perto não significa que você conhece. Pastor, mas Agora o Senhor me deixou confuso. Vir na igreja, frequentar os cultos não é o suficiente. Você precisa se relacionar com a presença. É a presença que te faz conhecido dele. É a presença que te apresenta a ele. É andar em relacionamento com Jesus que te faz cumprir o propósito dele na sua vida. Levanta a mão para o céu, respira bem fundo e diz: eu recebo essa palavra. Diga: eu me torno essa palavra. Fala assim: não é só estar perto. Fala assim: é se relacionar. Eu já vou terminar. Eu falei que eu ia terminar 9:10. Existe uma coisa que te traz de volta. Uma coisa que pode te trazer de volta. Existe alguém que pode me trazer de volta e te trazer de volta para o propósito, para o nosso destino, para o nosso chamado, para o seu ministério. Não é o pastor vir aqui à frente e te descer o pau na cabeça. Não é o pastor vir aqui com o microfone na frente e te acusar, te condenar ao inferno. Porque muitas pessoas já estão tão cauterizadamente e tão já com as cascas grossas, que tu pode falar para ela: olha o inferno aí, olha o fogo te queimando, e ela ri da sua cara. Tá nem aí, pouco importa. Tá nem aí. O medo, o pânico não pode te trazer de volta. Uma pregação bonita, expositiva, não pode te trazer de volta. Um texto bonito, maravilhoso da internet não te traz de volta. Só existe uma coisa que pode te trazer de volta para o seu propósito, para o plano de Deus para a sua vida. Pastor, e qual é? Chama-se intimidade. A intimidade é a única coisa que pode te trazer de volta. O relacionamento é a única coisa que pode trazer. Pastor, e onde está isso na Bíblia? João vai dizer a Pedro. Pedro não conheceu que era Jesus, mas João, quando ele ouviu a voz de Jesus gritando, ele sacudiu Pedro, ele balançou Pedro, ele pegou na mão de Pedro, ele sacudiu e disse: Pedro, é o Senhor. Quando você está perdido, só o amor pode te trazer de volta. Quando você está perdido, só o relacionamento pode te trazer de volta. Pedro aqui, João aqui representa o amor, João aqui representa o relacionamento, João aqui representa a intimidade. Pastor, como que eu volto para o meu propósito? Como que eu volto para o meu destino? Como que eu volto para o meu chamado? Como que eu volto a queimar? Intimidade, relacionamento. João vai dizer: Pedro, é o Senhor. Eu sei, Pedro, que você está cego. Eu sei, Pedro, que você está com a mente cauterizada. Eu sei, Pedro, que você está cheio de culpa, de ódio, de mágoa. Mas Pedro, é o Senhor. E quando o amor entra
na vida de Pedro, as palavras de João entram na vida de Pedro. A palavra vai dizer que João vestiu a sua roupa. Escuta isso. João colocou a sua roupa, pulou ao mar e foi nadando até onde Jesus estava. Pedro negou. Errou. Voltou ao passado, voltou. Mas quando as vendas caíram do olho dele, como está caindo de vocês aqui hoje, de nós aqui hoje, quando ele teve os olhos do entendimento dele abertos, os ouvidos espirituais abertos, como está acontecendo agora com você e comigo aqui agora, Pedro teve uma atitude, uma decisão que é muito louvável. Ele se veste, ele se lança ao mar e ele vai até onde Jesus estava. Coloca a mão sobre o ombro de alguém em nome de Jesus. Coloca a mão, coloca. Declara sobre a vida dele, profetiza sobre a vida dela. Fala assim: eu declaro que você vai nadar até onde Jesus está. Fala assim: não importa onde você se perdeu. Fala: não importa onde você se perdeu. Fala, diga. Não importa onde foi que você voltou. Aonde foi que você deixou a primeira palavra? Fala para ele, fala para ela. Aonde você deixou o propósito original. Mas diz assim: se você está ouvindo essa palavra hoje, lance-se ao mar, porque Jesus está te esperando. E aí você sabe o que acontece? A religião, os religiosos, não receberia Pedro. Claro que não. Negou, abandonou, foi embora. Como que nós vamos receber esse traíra? Como que nós vamos receber de volta esse traidor do propósito, do chamado? Não. Só que Jesus não é os homens. Vira para o seu irmão e fala assim: Jesus não é você. Vira para mim assim e fala: pastor, Jesus não é você. Quando Pedro se lança no mar e vai até a ele, e Pedro todo calado, todo quieto ali, com medo, com medo de abrir a boca e falar alguma coisa, Jesus diz para ele assim: filho, o pão está pronto, o peixe está aqui, o fogo está aqui, e deixa eu te perguntar uma coisa: você ainda me ama? Quando você diz: ele vai me meter pedra, ele vai acabar comigo, ele abandonou, ele desistiu de mim, ele estende as mãos e diz assim: vamos recomeçar? Eu vejo como o Senhor estendendo as mãos para muitas pessoas aqui hoje, dizendo assim: chegou um tempo de um novo recomeço na sua vida. Eu estou pronto, eu estou com as mãos estendidas, dizendo assim: você só tem que voltar. Voltar ao propósito original, voltar à palavra original, voltar ao lugar da intimidade, porque nessa hora só a intimidade pode te trazer de volta. Nessa hora, foi muito profética essa arte que o pastor Robson fez, porque a intimidade abre a porta para você viver o seu chamado. A intimidade abre a porta para você viver a palavra que Ele te deu. Você não vai viver o seu destino lendo um livro de alguém. Você não vai viver o seu destino ouvindo uma palavra de alguém. Você vai viver o seu destino, o seu propósito se relacionando com Deus. Ler livros é importante, ouvir palavras é importante, tudo isso ajuda, mas só a intimidade vai te levar nas profundezas de Deus. Levanta suas mãos. Eu quero declarar um tempo de relacionamento sobre você. Eu quero declarar um tempo de intimidade sobre você. Eu quero declarar um tempo de paz, um tempo de gozo espiritual na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre vocês um tempo profundo, de relacionamento profundo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba isso aonde você está. Mas eu também preciso falar isso a você. Se em algum momento da sua vida você se perdeu e tomou decisão que te levou para lugares que não deveria, para lugares emocionais, para lugares espirituais, até mesmo lugares financeiros, você entrou em lugares financeiros que não era seu e hoje você está sofrendo, Deus está falando com você: você tem que voltar.
Deus tem um lugar para você. Você não precisa ocupar um lugar que não é seu. Tem alguém me ouvindo aqui? Eu não sei qual foi o momento que você pegou o seu barco de novo. E agora eu vou terminar porque parece, irmão, que é tanta revelação, parece que minha cabeça vai fundir. Mas deixa eu te falar. Existe um problema quando você não afunda o barco e não rasga as redes. Interessante que quando o profeta Elias encontra ali, né, Eliseu, arando as suas terras, a terra de sua família, quando Eliseu joga a capa, Elias joga a capa sobre Eliseu, você vai ler a palavra de Deus, o texto dizendo assim: então Eliseu saiu correndo, beijou o pai, a mãe, pegou os bois e as tralhas, matou os bois, queimou as tralhas, e foi seguir Elias, foi seguir o profeta, foi seguir o destino dele. Você percebe que aqui em Lucas, no capítulo 5, no finalzinho do capítulo vai dizer assim: ó, então eles deixaram o barco e a rede e seguiram Jesus. Eliseu não deixou os bois, ele matou os bois. Eliseu não deixou as tralhas, ele queimou as tralhas. É como se ele estivesse falando assim: ó, eu tomei uma decisão e eu não volto aqui mais. Ele beijou o pai, beijou a mãe, quando falasse assim: ó, eu estou despedindo de vocês e eu não volto aqui nesse lugar mais. Eu não volto para o lugar onde Deus está me tirando. Existem dores que você não precisa sentir mais, porque Deus já tirou de lá. Existe culpa que você não precisa sentir mais, porque Deus já curou as suas dores, e já enterrou o seu passado no mar do esquecimento. Na maioria das vezes você carrega culpa de coisa que nem foi sua, nem era você. Irmãos, a glória de Deus está aqui, eu estou todo arrepiado. Com pessoas aqui, é hora de jogar esse fardo fora. Mata esses bois, queima essas tralhas, joga isso fora e siga o seu destino. Talvez se Pedro e os discípulos tivessem afundado o barco e rasgado, queimado as redes, ele não tinha voltado para o passado. Destrua as pontes que faz você retroceder. Destrua as pontes que faz você voltar para o lugar da onde Deus já te tirou. Fugir da aparência do mal. O diabo você resiste. Resistir o diabo e ele fugirá de você. A aparência do mal você corre. Fuja da aparência do mal. Não faça isso. Deus está falando com alguém aqui agora. Queime os bois. Queime as tralhas. Mate os bois. Não existe nada no seu passado para você. O seu passado é só um lugar de frustração, cegueira, fome e nudez. Antes da gente orar, eu quero orar com algumas pessoas aqui, e eu reconheço que o horário já está avançado. Mas você que hoje deseja voltar com o seu coração para o projeto de Deus, para o projeto original, para o lugar onde Deus tem para você, o destino que Ele traçou para você, eu preciso que você saia urgentemente do seu lugar e venha aqui que eu quero orar por você. Pastor, sim, por um momento eu desviei da palavra que Deus me deu, eu desviei dos propósitos e dos sonhos de Deus, mas eu quero retornar, porque estar perto não é ser íntimo. Tem muita gente que vive próximo a mim e não é íntimo a mim. Deus está falando com você. Fique todos sob os seus pés. Pastor, eu preciso hoje
eu preciso hoje retornar para esse lugar. Eu não quero te constranger. Você pode ficar aí na sua cadeira se você quiser. Mas se você for ousado e quiser receber um abraço nosso aqui e orar com você, eu vou pedir para que você saia do seu lugar e venha aqui. E nós vamos abraçar você. E nós vamos orar com você. E esse abraço vai trazer cura para você. Isso, pode vir, pode vir.